Gente, intenso tiroteio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Moradores dos bairros Jardim Paraíso e Quilômetro 32 tiveram uma noite de terror. Uma moradora chegou a encontrar um projetil dentro de casa. Por pouco, ninguém ficou ferido. Então, vamos ver tudo isso e muito mais agora na reportagem dela, Bruna Carvalho. Feliz Dia Internacional da Mulher para você, mulher guerreira. Na tela, vamos ver. Noite de terror em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Bala tá comendo. Paraíso, Grão-Pará. Moradores dos bairros Jardim Paraíso, Grão-Pará e Quilômetro 32 começaram a ouvir os disparos na noite de quinta-feira. E o confronto continuou durante a madrugada. Uma moradora encontrou um projétil dentro de casa. Ela conta que ouviu um estouro e achou que era uma pedra batendo na janela. Mas quando foi no quarto onde a filha estava, levou um susto. Olha o buraco. Ficou. Quando eu olhei, achei essa bala. Olha que livramento. Estamos no Jardim Paraíso. Essa parte de Nova Iguaçu é mais uma no estado do Rio que vive no centro da disputa entre traficantes e milicianos. Com medo, moradores e comerciantes não quiseram gravar entrevista, mas afirmaram que esse ponto que nós estamos é o que divide os dois territórios. Por isso, os confrontos são tão intensos aqui. A polícia tem monitorado a região e investiga o envolvimento de um traficante conhecido como Gordinho do Grão-Pará nesses confrontos. Um dos homens que tem tentado retomar o controle dessa região é o miliciano Gilson Ingrácio de Souza Júnior, o Juninho Varão. O criminoso tem passagens por homicídio, tortura e organização criminosa. Ele também é suspeito de cobrar taxas de moradores. No passado, Juninho foi ligado a Danilo Dias Lima, de 38 anos, conhecido como Tandera. Mas depois se aliou a milicianos da quadrilha de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Zinho está preso desde o final do ano passado. Tandera segue foragido desde novembro de 2016. E Juninho também é procurado. Em nota, a Polícia Militar disse que o batalhão de Mesquita, responsável pela área, recebeu informações sobre uma troca de tiros entre criminosos no Jardim Guandu. Os policiais foram até o local, mas os bandidos fugiram. A polícia tem fechado o cerco contra milicianos. Na madrugada de ontem, 15 milicianos foram presos em uma ação que envolveu a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a Draco. 12 fuzis e 7 pistolas foram apreendidas. Os bandidos faziam parte da milícia comandada por Zinho. A quadrilha voltava para Santa Cruz depois de ter entrado em confronto com traficantes na Carobinha, em Campo Grande. Você viu no final da matéria da Bruna a quantidade de fuzis. 12 que estavam nas mãos de 16 homens, sendo que 15 foram localizados e detidos pela polícia. Você consegue imaginar o poderio de fogo que está nas mãos hoje da milícia? Eu tô falando só da milícia, sem falar dos traficantes. Aí você consegue imaginar o terror que esses moradores dessas localidades estão vivendo por causa desses grupos paralelos que trazem um terror para nossas casas e para as nossas vidas. Para continuar falando deste assunto, eu vou agora até lá para conversar com a repórter Bruna Carvalho, que traz pra gente mais detalhes. Bruna, boa tarde para você. Foi uma madrugada de medo e terror. Intenso tiroteio, as pessoas sem saber se era invasão, se era guerra entre tráfico e milícia, se era guerra milícia-milícia, se era guerra milícia ou polícia. O que os moradores dizem é que do jeito que estava, não dá para viver. O medo da insegurança é muito grande e as balas estavam atingindo janelas das casas das pessoas. E uma delas foi parar dentro da casa de um morador. Não dá para se viver assim, né, Bruna? Novamente, boa tarde para você. Na sala, escuta um barulho de tiro, vai até o quarto onde a filha está e aí encontra esse projétil. Vê aquela janela quebrada. Inicialmente, como ela falou até no vídeo, ela estava achando que era uma pedra. Depois que ela começou a perceber, quando ela viu muitos barulhos, que ela percebeu que não. Estava acontecendo mesmo um tiroteio. Já em outras partes aqui de Nova Iguaçu, do Jardim Paraíso, ninguém nem teve dúvida. O barulho era tão forte de tiro que as pessoas já sentiram que era realmente
uma briga ali de criminosos rivais. A gente chegou lá, o clima na rua, as pessoas, claro, retomaram a sua rotina, mas muita gente relatando que isso tem sido comum ali naquela região. Principalmente porque parte daquela área foi dominada por muito tempo por milicianos. Agora, a maior parte do território está sob domínio de traficantes. Mas como existe um pedaço ali, né, aquela área chamada de Aliança, que está dominada por milicianos, e o resto, o Campão, que eles chamam de Campão, ali Jardim Paraíso, Grão-Pará, está na mão desses traficantes, esses confrontos têm sido intensos. A gente até perguntou para os moradores como é que estava o clima ontem. A princípio eles falavam que durante o dia estava normal, mas aí à noite veio esse tiroteio muito forte, juntando assim, porque ele parou, depois ele retornou, foi cerca de 1 hora que eles contaram pra gente, e principalmente nessa localidade conhecida como Campão, que seria uma área do Jardim Paraíso, que é como se fosse um limite entre o território que é comandado pelos traficantes do Comando Vermelho e esses milicianos que atuam naquela região. Então isso que os moradores disseram, que parecia de fato que era uma tentativa de invasão pela quantidade de tiros, mas apurando com pessoas ligadas que eu conversei ali da polícia, eles disseram o seguinte, que os milicianos teriam recebido informações de que traficantes iam tentar expandir ainda mais o território, e aí não necessariamente para expandir, mas para tentar embarrear, vamos dizer assim, frear aquela ação, eles fizeram esse ataque, mas acabaram não entrando nesse território de Comando Vermelho. Fato é, Caio, que esse ponto muita gente não conhece. Ele fica apenas 15 minutos do viaduto onde aqueles 15 milicianos foram presos ontem e um fugiu, Caio. Com certeza, eu vou voltar com você. Me dá essa imagem que apareceu agora à noite, com esse sobe som de tiros. Aumenta o sobe som de tiros para mim, por favor. Olha isso. Ouve. É o medo. É a insegurança. A bala tá comendo pro lado É a do madrugada em Nova Iguaçu. Tony, sobe aí. Uma área que não era tão violenta assim. Olha o sobe som de tiros. Vai. Desespero. Até no momento de Bala tá tentar comendo. gravar, Paraíso. a pessoa fica ali acuada. Olha isso. Aí você vê a viatura da polícia chegando, porque as pessoas pedem ajuda, a polícia tem de ir lá. E a casa onde um tiro atingiu... olha o projetil, que caiu dentro de casa. Esse projetil podia ter matado alguém. Uma criança, um idoso. Os tiros de Nova Iguaçu. Volta a Bruna Carvalho comigo. Bruna, o que chamou a atenção, eu tenho certeza que quando você chegou aí, que tanto eu, Jackson Silva, Fabiano Martinez, Branca Andrade, você, Fábio Peixoto, já cobrimos matérias de polícia há um bom tempo. O que você percebeu foi impressionante. Tinha policiamento reforçado para dar segurança para os moradores aí de Nova Iguaçu, Bruna? Caio, infelizmente a gente rodou ali no Jardim Paraíso, agora a gente até saiu de lá porque o policiamento não estava reforçado. A gente rodou bastante, inclusive não vimos nenhuma viatura parada no local. A polícia tinha dito que reforçou ontem, mas hoje de manhã realmente não tinha policiamento por lá. Os moradores muito coagidos, né, assustados, principalmente, Caio, porque às vezes a gente que é da imprensa que cobre, às vezes tem até dificuldade de cravar, olha, esse lugar está sob domínio de tal facção, porque é tanta troca, tanta guerra, né, tão intenso, e até eles vivem dessa forma. Eles não sabem, um dia está uma facção, daqui a pouco vem uma invasão de miliciano, até eles não sabem muito bem onde pisar. É um clima de insegurança realmente muito grande. Eles mesmos têm dificuldade de saber o que está acontecendo. Eles escutam os tiros, não sabem quem é, na direção de onde. Por isso que foi tanto terror. Os moradores estavam realmente perdidos lá hoje, Caio. Bruna, deixa eu trazer esse bate-papo aqui para dentro do estúdio. Doutor Carlos Augusto, você percebeu o que a Bruna falou? Que esse local onde ela está fica a cerca de 15 minutos, onde aquela brilhante atuação das polícias civil, rodoviária federal e militar ontem acabaram prendendo 15 dos 16 bandidos que estavam fortemente armados, apreenderam fuzis, os criminosos sendo levados para a cidade da polícia. Numa ação integrada onde o objetivo é atacar justamente toda a parte financeira da milícia e também evitar essas invasões que vêm acontecendo em pontos que os milicianos estão indo para tentar tomar a área de Comando Vermelho, vice-versa, narcomilícia, um verdadeiro problema, um problema de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, e uma grande solução ontem e um grande desfecho, essa prisão de 15 milicianos. É uma prisão maravilhosa, uma
grande solução tal, mas que não vai trazer, infelizmente, paz para o Rio de Janeiro. Por quê? Muito bom, parabéns a todos os envolvidos, cana maneira, tal, mas imagina uma fábrica que todo dia produz a miliciano. Todo dia essa fábrica funciona. Aí o que você faz? Você retira os produtos que essa fábrica produz, que é a polícia prendendo aí, o pessoal até uniformizado, ó. Aí você vai e retira esses produtos da rua. Aí você pega esses produtos, coloca na cadeia. Aí você coloca em cárcere. E se esses produtos ficassem em cárcere, o que você tinha? Você tinha a diminuição do produto na rua. Você está prendendo mais produtos que saem da fábrica. Você não fecha a fábrica, que é uma grande idiotice, mas você vai e prende os produtos. Só que não. Só que quando você prende esses produtos, quando você tira esses produtos da rua, eles ficam pouco tempo lá. E aí eles se juntam àqueles que ainda não foram presos. E a fábrica não é fechada. Então você só um segundinho, Caio, por gentileza. Você ataca o efeito, mas você não ataca a causa. E aí você vê prisões que, logicamente, são muito importantes, pelo amor de Deus, são muito importantes, mas que você, infelizmente, você está enxugando gelo, porque você não fecha a fábrica e você não faz com que aqueles produtos que foram retirados de circulação permaneçam fora de circulação. Mas quando porque as penas criminais são ridículas. Mas quando se ataca o braço financeiro da milícia, já não é um excelente caminho de se fazer, porque você ataca o braço financeiro, tira deles dinheiro, vem tirando armas e prendendo as principais lideranças. É uma forma boa de ataque. Não, a gente sabe que não fecha. Mas aí você fecha, você pega. Claro que é excelente, Caio. Porque aí tem até aquela frase, né? O crime não compensa, porque você tira o dinheiro do cara. Por que o cara vai cometer crime se você tira a prata do cara? Só que é o seguinte... eles vão mudando, entendeu? Eles botavam tudo no posto de gasolina, agora botam tudo na lavanderia, agora botam tudo no açougue. Os caras vão mudando e a gente sempre atrás. A gente não vai na frente porque não tem como adivinhar, então a gente sempre fica atrás. Enquanto você não trabalhar a causa, entendeu? Você não consegue acabar com o efeito. Enquanto você não fizer com que o efeito possa permanecer preso, aí você desencoraja. Eu falo, pô, meu irmão, eu ficava 12 anos agarrado, eu vou ficar 40? Mas vou sair isso dali também, velho, Carlos vou fazer Augusto. Não, irmão, não vale a pena. Aí o crime não compensa também, criminalmente falando. Não é só financeiramente, criminalmente. Mas isso também porque o próprio governo do estado já sabe o que a milícia movimenta hoje no estado do Rio de Janeiro. A gente fala de bilhões. Eu não estou exagerando. A primeira vez que eu ouvi isso aqui no SBT Rio, eu substituí a Isabelle Benito e quem me falou aqui foi o Marcos Amin, que eu falei que é atual nosso secretário de Estado de Polícia Civil. Eu falei, bilhões? Eu sei que é patamar de milhões, mas ele está exagerando. Só que o patamar é de bilhões. Só em 2023 foram mais de 1 bilhão e 200 milhões movimentados por eles. Então, Bruna Carvalho, dá para se entender por que essa guerra desenfreada em tentar tomar território e assumir, porque esses caras lucram com o transporte alternativo, é a van, o transporte alternativo é o mototáxi, é a venda da água, é a venda do botijão de gás, estão terceirizando tudo quanto é a serviço. venda da gatonete. Se você vende a tua casa, tu tem que pagar. E quem compra a casa também tem que pagar. Se você tem um mercadinho, você paga pelo valor do mercado. Se a senhorinha botou a banquinha para vender o docinho dela, tem que pagar. Os caras lucram de tudo quanto é local. Por isso, Bruna Carvalho, a gente está vendo essa guerra. Porque eles não querem perder essa dinheirama que eles movimentam de forma ilícita. Caio, essa cobrança de taxas, né? E esse dinheiro a gente vê como é que é o retorno também, né? Ontem aqueles presos lá estavam todos, né, quase de fuzis. Se a gente for contar a quantidade de pessoas envolvidas e armas apreendidas, praticamente é como se só os motoristas não estivessem de fuzis, estivessem de pistolas, claro, estavam dirigindo ali de fuzil, mas todos estavam praticamente de fuzis, fortemente armados. Aquelas armas, inclusive uma delas, eles até citaram pra gente que tinha até uma identificação que teria vindo de fora. Então tudo isso mostra de fato esse poderio deles, como eles também se organizam para essas guerras, para combater, né, para entrar em confronto nesses territórios. E de todos aqueles lá, o delegado sinalizou que pelo menos 5 eram considerados lideranças e lideranças de puxadores de guerra. Eram pessoas realmente que entravam em confronto, que puxavam os outros milicianos para os confrontos, Caio. Muito obrigado, Bruna Carvalho, por sua excelente entrada. Feliz Dia Internacional da você, musa maravilhosa, eu te adoro.